E aí galera, beleza? No vídeo de hoje a gente vai ver como a gente pode otimizar nossas consultas no banco de dados para gerar mais performance para ele e consequentemente a gente utilizar menos poder computacional do nosso computador. Então se você se interessa por esse assunto ou se você está enfrentando lentidão nas suas consultas, fica comigo até o final que você vai aprender muita coisa legal hoje. Então, quando você está começando um banco de dados, principalmente se você ali é júnior, tal, não tem muita experiência ainda com desenvolvimento, a gente acaba caindo em algumas ciladas. A gente começa o nosso banco de dados normalmente na nossa máquina, um banco de dados muito pequeno, e a gente não consegue perceber o quão pesado é uma consulta que a gente está fazendo, porque a gente tem uma massa de dados muito pequena. Então, para a gente poder simular algumas situações do cotidiano aqui, eu criei um banco de dados aqui com essa tabela de produtos. Essa tabela de produtos, ela tem algo em torno de 182 megabytes, né? E eu tenho uma outra tabela, que é essa tabela de fornecedores, que tem algo em torno de 80 KB. Ou seja, uma tabela bem grande ou uma tabela bem pequena. Bem grande para esse cenário, porque na vida real a gente pode ter tabelas muito maiores que essa. A gente vier aqui, ó, a gente tem mais de quase 700 mil registros de produtos e apenas 250 fornecedores. Na vida real você pode se deparar com tabelas com milhões ou centenas de milhões de registros. Então isso acaba sendo bem problemático quando a gente precisa fazer alguns tipos de consulta. Então vamos fazer alguns exemplos aqui, ó. Dá uma olhada aqui na estrutura que a gente tem. A gente tem o ID do fornecedor, que se a gente vier aqui, você perceba que ele é uma chave estrangeira, né? A gente tem uma chave primária ID e uma chave estrangeira. Na tabela de fornecedores a gente tem apenas a chave primária. E a gente tem aqui um conjunto de dados, né? Que a gente tem aqui o ID do fornecedor, a gente tem o nome do produto, que são só dados fictícios, né? A gente tem um preço, que é um valor decimal. A gente tem uma data de compra, uma data de validade do produto, um código de barras e a data e hora de criação e última atualização daquele produto, né, daquele item. Então o que a gente vai fazer aqui? Normalmente, quando a gente quer pegar todos os produtos, a gente vem e dá um select asterisco from, o nome da tabela, que nesse caso é products, e na sequência a gente bota ou não uma condição para essa busca. Se eu executar exatamente dessa forma aqui, perceba que ele já deu uma engasgada, não foi tão rápido, ele retornou os 700 mil registros, e isso demorou algo em torno de 1 segundo, ou seja, isso é bem demorado se a gente parar para pensar. Só que além de ser demorado, a gente tem um outro problema aqui, que é o que? A gente acaba utilizando muita memória e o tráfego de rede, ou seja, quando sai da máquina servidora de banco de dados e vai para a máquina da aplicação, essa massa de dados é muito grande. Isso sem falar em algumas situações que a gente acaba devolvendo essa massa de dados por completo para o usuário. Isso não deve acontecer nunca, porque você vai, se for uma massa desse tamanho, por exemplo, se você for renderizar isso no HTML, você vai provavelmente travar a máquina do usuário. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é limitar o que a gente vai devolver. Vamos imaginar que no exemplo hipotético eu quisesse obter apenas o nome do produto e o preço dele. Então a gente poderia vir aqui e dizer o seguinte: eu não quero mais o asterisco, porque o asterisco pega todas as colunas. Eu quero apenas a coluna de nome, né? Então pega aqui o name. E quero também a coluna price. E vou pegar isso de products. Se eu executar esse daqui de baixo, perceba que ainda é demorado, certo? Acabou sendo um pouquinho mais rápido, mas ele ainda é demorado. Entretanto, eu devolvo menos, uma massa de dados menor para a minha aplicação, né? Se eu tiver uma aplicação, por exemplo, em Java, em PHP, eu posso pegar apenas o que eu vou utilizar. Para esse exemplo aqui, tá tranquilo, mas assim, na vida real a gente provavelmente nunca devolveria essa massa de dados por completo para a aplicação, a não ser que fosse um relatório, alguma coisa assim. E mesmo assim a gente tem formas de também já fazer algumas tratativas dentro do próprio banco de dados. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó, é tentar entender a diferença de um para o outro. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou deixar isso aqui desse jeito e vou dizer que eu quero que a resposta disso vá para dentro de um arquivo. Então um arquivo de saída vai ser, por exemplo, c:/, acampamento dev barra, criar uma pasta tmp, por exemplo, products.csv, um arquivo separado por vírgula. Lembrando que assim, o arquivo não precisa existir, e se existir ele vai acabar dando um conflito, que ele não vai conseguir gravar por cima, mas esse diretório ele precisa existir no seu computador. Então o que a gente vai fazer agora?
eu vou dizer como é que eu quero formatar isso. Então os campos, eles vão ser terminados, né, com... Então a gente vai terminar ele com uma vírgula. Vou também dizer que os valores ali, né, a gente vai envolver eles com uma aspas. Então nesse caso aqui eu coloquei isso aqui para delimitar a minha string, ou seja, eu coloquei uma aspa simples para delimitar a minha string, e o valor da minha string é uma aspa dupla. Eu vou dizer que as linhas vão ser terminadas por um /n. Então se eu fizer apenas isso aqui, perceba que ele dá alguns avisos aqui, mas por enquanto a gente não vai se preocupar muito com isso. Mas aconteceu a execução sem nenhum problema. E se a gente vier aqui, ó, a gente vai ver que esse arquivo aqui, ele tem 106 megabytes. Ou seja, essa consulta que a gente fez, ela ficou ocupando 106 MB. Esse 106 MB ficaria na memória em algum momento. Esse 6 MB seria trafegado pela rede em algum momento. Então a gente tem uma massa de dados gigantesca e muitas vezes a gente não precisa disso tudo. Então se a gente simplesmente vier aqui, ó, copiar esse cara e jogar aqui em cima, eu vou dizer que agora eu vou exportar a consulta que eu fiz somente com esses dois caras aqui. Então eu vou vir aqui, executar novamente. Beleza, ele deu alguns avisos ali, não é tão importante nesse momento pra gente. E se a gente vir aqui agora, o nosso arquivo saiu de mais de 100 megas para 38 MB. Ou seja, mesmo que a gente pegasse todos os registros do banco de dados, a gente ia conseguir um ganho de performance significativo. A gente está utilizando muito menos memória do que normalmente a gente utilizava. Então o que fica aqui de primeira dica? Evite fazer consultas com asterisco. Sempre delimite quais colunas do banco de dados você quer utilizar. Se você só precisa, nesse exemplo aqui, do name e do price, não tem por que você pegar todos, porque isso vai fazer com que você utilize mais memória do servidor de banco de dados, vai fazer com que você utilize mais memória do seu servidor de aplicação, vai fazer com que você utilize mais poder de processamento, e isso não é interessante. Uma outra dica é o seguinte, ó, vamos imaginar que a gente quer agora encontrar um produto a partir do seu código de barras. Então, como a gente já viu, a gente vai vir aqui dar o select, a gente vai utilizar aqui quais são os campos que a gente quer. Eu quero pegar, por exemplo, o ID, o name e o price desse produto, a partir, obviamente, da tabela de produtos. Só que eu quero uma condição. Vamos lá no banco de dados dar uma olhada. Vou aqui organizar, vou pegar um código de barras aleatório aqui, pegar esse aqui, por exemplo, e vou dizer que eu quero encontrar algum produto que tenha esse código de barras aqui. Então, onde o bar_code coincida com esse valor aqui. Então, se eu vier aqui executar isso, ele encontrou aqui para mim, levou algo em torno de pouco mais de meio segundo, né? uns 600 milissegundos ali. Num primeiro momento você pode pensar, pô Paulo, dentro de um universo de centenas de milhares de registros, esse valor não é tão problemático. Na verdade ele é sim, porque isso causa um delay na aplicação. E a gente tem que entender que como ele está utilizando esse tempo todo, isso significa que ele está utilizando muito poder de processamento. E para a gente poder entender mais ou menos o que foi que o banco fez aqui, o MySQL tem uma função chamada explain. Meio que ele, a grosso modo, explica para você o que foi que ele acabou de fazer. Então se eu vim aqui executar dessa forma, ele vai dizer o seguinte, ó, que você fez uma seleção simples ali e tal, na tabela de produtos. Só que acontece, para que ele pudesse encontrar esse único código de barras aqui, mesmo ele trazendo só um registro de resposta, ele teve que consultar 678.645 registros. Então por isso que isso foi demorado. E por que ele teve que fazer tudo isso? Porque não está indexado. Se a gente fizer aqui um exemplo, eu vou pegar esse mesmo exemplo que a gente fez aqui em cima, eu vou jogar aqui embaixo, mas ao invés de buscar pelo código de barras, eu vou mandar ele procurar pelo ID. E vou botar um ID também aleatório. Então vou colar aqui e vou executar apenas essa linha. Então perceba que apenas uma linha foi utilizada para busca. Por quê? Porque por padrão, o MySQL já coloca a sua chave primária como um índice. Então ele já sabe exatamente onde é que está. Ele vai vamos dizer assim, numa região específica de índices e diz, ó, esse cara que está nessa posição e vai lá apenas nesse cara. Então a gente também pode fazer isso para outros campos. Então sempre que você fizer uma chave primária
ou uma chave estrangeira, automaticamente o MySQL já vai criar essa chave para você, ou melhor, esse índice para você. Se você colocar um campo também como unique, você tem essa opção aqui, ó. Vou pegar aqui por exemplo, tem a opção de colocar ele como unique, ele também vai criar para você um índice. Só que no nosso caso a gente não quer nenhum nem outro. Então o que a gente vai fazer? Eu vou dizer que eu quero que o barcode, né, o código de barras, também seja um campo do tipo, ou melhor, tenha nele também um índice. Então para criar esse índice eu posso utilizar a sintaxe create index. Vou dar um nome, normalmente a gente coloca idx underline alguma coisa, nesse caso barcode. Eu vou dizer onde é que eu quero fazer isso. Nesse caso, na tabela de produtos, no campo, no caso na coluna, né, barcode. Então vou executar apenas essa linha aqui. Beleza. Aqui demorou 2 segundos para fazer a indexação, né, porque ele vai precisar organizar tudo ali e tal. E uma vez que isso aqui está pronto, se eu executar esse comando aqui, ó, perceba que eu não selecionei o explain, eu botei apenas o select. Perceba que foi quase que instantâneo, ele demorou aqui, nem consigo contabilizar ali quanto tempo ele demorou, tão rápido que foi. E por que isso aconteceu? Porque com o índice ele já sabe exatamente onde é que ele vai buscar. Ele tem uma região que fica mais fácil a organização ali dos dados. Então se eu executar agora com explain, ele não busca mais em 600 mil registros, ele vai apenas em um registro. Então por isso que é importante que a gente sempre utilize índices. Só que você talvez, se você for um pouco mais júnior, você deve estar pensando, pô, então vou colocar índice em todos os campos do meu banco de dados. Pode até parecer uma boa ideia, mas não é. Por quê? Toda vez que você fizer uma inserção, uma exclusão, uma autorização de registro, o índice precisará ser refeito. Então você vai acabar deixando o seu banco mais pesado para alguns tipos de operação, como por exemplo a operação de exclusão, de deleção, ou de atualização, de inserção. Então é interessante que a gente utilize índice somente nos campos que a gente tem certeza que vai executar buscas ali. Então se eu vier aqui, eu posso querer na minha aplicação, né, no exemplo hipotético, buscar um produto pelo código de barras. Se for um supermercado, por exemplo, ele vai buscar muito por código de barra. Então esse cara é um forte candidato a virar um índice. Se eu quiser também remover o índice, eu posso utilizar o comando drop index. Vou passar o nome do meu índice e aonde é que ele tá, né? Então nesse caso eu estou dizendo que eu quero dropar um índice, né? Quero excluir, né? Remover um índice chamado idx underline bar underline code na tabela products. Então se eu executar isso aqui, ele vai fazer essa deleção desse índice para mim. E se eu novamente vier aqui tentar executar isso aqui, ele vai voltar a ficar lento, porque a gente está sem o índice nesse momento. Talvez não fique tão claro para vocês o quão pesado isso aqui é. Então eu vou fazer um outro tipo de busca aqui, utilizando essas duas tabelas, fazendo um inner join, para a gente perceber o quão pesado isso aqui é. Então o que a gente vai fazer? Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz ali, né? Eu quero selecionar. Só que como eu vou fazer o inner join, alguns nomes podem ficar ambíguos. Como por exemplo, eu tenho aqui name e ID nessa tabela de produtos. E também tenho name e ID aqui em fornecedores. Eu também tenho created at e updated at nos dois. Então assim, para evitar essa ambiguidade, eu vou dizer de onde exatamente eu quero pegar tais informações. Então da tabela de produtos, eu quero pegar o ID. Da tabela de produtos eu também quero pegar o name. E da tabela de produtos eu quero pegar o price. E da tabela de fornecedores, suppliers, eu quero pegar o nome desse fornecedor. Belezinha. E tudo isso vai vir, né? Tudo isso entre aspas. Essa primeira parte vai vir do products. E eu vou fazer um inner join com a tabela de suppliers. Como é que essa união vai ser feita, né? Como é que ele vai fazer essa junção? Eu vou dizer que na minha tabela de produtos eu tenho um carinha chamado supplier ID e ele tem que ser igual na tabela de fornecedores, né, ao ID. E a partir de agora eu vou dizer que depois de fazer essa junção eu quero encontrar esse código de barras aqui. Então vamos executar isso aqui para a gente ver o que vai acontecer. Se vocês olharem bem lá embaixo aqui, ó, você vai ver que tem um cronômetro rodando aqui. Eu vou adiantar esse cronômetro
aqui na edição do vídeo, porque isso vai demorar bastante tempo. Então perceba que ele demorou 13 minutos e 21 segundos para poder fazer essa consulta. Algo surreal. É impossível utilizar dessa forma. Então assim, na minha máquina aqui ela demora um pouquinho menos de tempo, na verdade. Demoraria na faixa de 1 minuto, mas ainda assim é muito tempo. Ele demorou um pouquinho mais porque eu estou gravando tela, então o software acaba utilizando boa parte do poder de processamento. Mas mesmo assim, você não pode deixar um usuário do sistema esperando 1 minuto só porque você quer informar para ele, por exemplo, o nome do fornecedor do produto. Ou em situações ainda mais complexas, a gente poderia ter uma outra tabela de categorias, uma outra tabela de vendedores e assim sucessivamente. A gente pode deixar isso muito mais complexo. Então a gente tem duas formas de resolver esse problema. A primeira forma seria, sem precisar criar índice, né? A gente poderia fazer a consulta. Então quero selecionar o ID, o name e o price. Tudo isso a partir do produto, né? Então from products. E vou pegar aqui a minha referência. Só que se eu fizer isso aqui, ele não vai trazer o nome do fornecedor, que é o que a gente precisa. Então, para que eu não precise fazer um inner join, eu posso vir aqui e criar uma subquery. Ou seja, eu posso fazer uma subconsulta. Eu vou fazer uma outra consulta aqui dentro. Então, vou selecionar de suppliers o name a partir da tabela de suppliers, onde suppliers.id seja igual ao meu products aqui de fora, né? Então, products.id. Ou desculpe, products.supplier.id. Ou seja, eu estou utilizando uma consulta interna, né? uma subconsulta. Estou pegando da consulta externa, ou seja, da consulta PI, algum dado para poder fazer essa junção aqui, né? Ou melhor, para fazer esse elo, esse vínculo. E vou dizer o seguinte: limite isso aqui a apenas 1. Se eu executar isso aqui desse exato jeito aqui, ó, perceba que demorou, né? Aqueles pouco mais de meio segundo, trouxe a informação que a gente precisava, mas acabou sendo algo que ainda está demandando muito poder de processamento para o banco de dados. Se a gente der um explain lá nele, né? A gente vai ver que ainda assim a gente está fazendo, obviamente, uma consulta só, né? Ou melhor, está afetando apenas um registro na subconsulta, porque ambos aqui são chaves, né? Ou melhor, são índices. Só que na principal, a gente ainda assim está pegando aqueles 678 mil registros. Então isso aqui não vai resolver nosso problema. Ele, obviamente, deixa mais rápido, mas ainda assim faz com que o banco trabalhe muito mais do que ele deveria trabalhar. Então, ainda assim, é muito mais performático que a gente, novamente, crie nosso índice, né? Então, vamos executar nossa criação do índice novamente. Beleza, ele demorou 2 segundos para poder criar esse índice. E se a gente novamente vier nessa parte aqui com o inner join, a gente consegue pegar isso aqui em menos de 100 milissegundos. A gente consegue pegar muito rápido e a gente tem o mesmo resultado. Se a gente vier aqui agora, esse aqui também se torna bem mais rápido. Então perceba que eu posso fazer uma junção, né? Posso juntar vários artifícios para conseguir mais performance. Então eu limitei a quantidade de colunas que eu quero trazer. Eu, ao invés de fazer um inner join, eu fiz uma subquery aqui, né? Uma subconsulta. E utilizei também o meu índice para poder trazer um pouco mais de performance para minha consulta. Então era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje aqui, uma dica bem básica, bem simplesinha de se fazer em qualquer tipo de banco de dados. Principalmente se você está começando agora em programação, se atenta a esses detalhes. E como sempre, né, se você gostou desse conteúdo, compartilha com seus amigos, dá like no vídeo, segue o canal, porque isso me ajuda bastante. Compartilha com todo mundo que você puder, nas suas redes sociais, tudo. E até o próximo vídeo, galera.